Trazemos agora uma questão comentada da banca FUMARC. E essa questão comentada é sobre, você viu o desenhozinho aí, ó, pontuação, que é um assunto que cai não só na FUMARC, mas em qualquer banca. Então é uma questão aí do ano de 2022. A vírgula está empregada de forma incorreta em uma dessas 5 opções. Então pause a sua tela, veja o que você marcaria e em seguida volte aqui comigo para você ver o comentário. Vai lá. Pessoal, olha só. A primeira coisa que a gente sempre tem que falar sobre pontuação é que a pontuação ela tem a ver com a ordem direta dos termos da oração. Ou a ordem canônica, ou a ordem lógica. Não tem a ver só com pausa a questão da vírgula. E na ordem direta, a gente espera que primeiro venha o sujeito e, por sua vez, determina a concordância de um verbo. E tem muita frase que é composta, muita oração, que é composta somente de sujeito e verbo. Como, por exemplo, o concurso encerrou-se. Acabou. Sujeito e verbo. Agora, tem verbo que precisa de um complemento. Os alunos farão 4 provas. Ou os alunos farão 4 provas no domingo. Então, depois do verbo, aparecem os outros termos. Não importa que nome tenha. Se é objeto direto, se é adjunto adverbial, se é, enfim, qualquer outro termo. Isso aqui a gente chama de ordem SVO. E aqui a gente sempre chama atenção para o fato de que nós não tenhamos que colocar vírgula na ordem direta. Isto é, entre o sujeito e o verbo, nós não podemos colocar vírgula, e entre o verbo e aquilo que complementa o verbo, também não. Ok? Então, de qualquer maneira, quando eu digo assim, os alunos, em função do nervosismo, erraram algumas questões. Que às vezes você erra uma questão, não porque você não sabe, mas porque você está nervoso. Olhando essa frase aí, eu tenho o verbo errar, que é um verbo que está no plural. Se um verbo está no plural, quem determinou esse plural foi um sujeito no plural, que no caso aqui são os alunos. Ou seja, a frase começou com um termo que ela deve começar, que é o sujeito. Só que depois do sujeito não veio o verbo. Entre o sujeito e o verbo, eu acrescentei essa expressão aqui, que genericamente eu chamo de termo intercalado. Ou seja, ele está se interpondo entre o sujeito e o verbo. Essa é uma das funções da vírgula. Quando vocês forem fazer uma questão de pontuação, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler todas as opções e aqui se tiver um termo intercalado, você vai retirar e ver se ele faz sentido. Olha na tela. A letra A, eu tenho a moça da secretaria entre vírgulas. Vamos tirar? Joana está na recepção. Ou seja, isso tem sentido. Entre o sujeito Joana e o verbo está, nós temos um termo entre vírgulas. Portanto, a letra A está correta e não é a resposta. Por exemplo, no dia da prova, muitos ficam ansiosos. Quando eu digo que no dia da prova muitos ficam ansiosos, observem que ali nós temos o verbo ficar, que está no plural, não está escrito fica, porque o sujeito é plural. Quem é o sujeito? Muitos. Muitos ficam. Opa, eu não comecei com o sujeito. Eu comecei com um termo que foi colocado antes daquele que deveria ser o primeiro. Então, isso que eu estou colocando num quadrinho é o que genericamente você vai encontrar com o nome de termo deslocado. Por que ele está deslocado? Porque ele está fora do lugar dele conveniente.
O lugar de um sujeito é o primeiro. Então, o termo deslocado é um termo que está anteposto, ou seja, colocado antes do sujeito. Esse é o caso 2 de vírgula. Quando eu tiver um termo antes do sujeito, esse termo está deslocado e isso é um dos motivos de colocação de vírgula. Vamos na tela? Nós não temos nessa questão termos deslocados. Mas eu quero que você veja a letra C. Os rapazes, vírgula, que moram no segundo andar, vírgula, está entre vírgulas. Vamos tirar? Os rapazes já estão no pátio. Então, quando eu falo que os rapazes já estão no pátio, entre o sujeito e o verbo, eu coloquei um termo intercalado. Logo, a letra C está correta. Ok? Agora vem cá. Terceira coisa. Quando eu falo assim, as pessoas ficam felizes, distribuem sorrisos e seguem em paz. Aqui eu fiz uma coisa diferente, porque eu coloquei mais de uma oração. Levando em consideração que oração é aquilo que tem verbo, aqui eu tenho um verbo ficar, aqui eu tenho um verbo distribuir e aqui eu tenho um verbo seguir. Então, se eu tenho 3 orações, a primeira tem como sujeito as pessoas. Depois vem um verbo, ficam. Ficam como? Felizes. Sujeito, verbo e complemento, vírgula. Eu posso também separar por vírgula quando eu já tenho a ordem SVO. Eu não vou colocar uma outra vírgula aqui, porque o conectivo está ligando. Elas distribuem e seguem. Vai na tela. Olha a letra D de dado. Vamos todos à festa. O nós é o sujeito, não apareceu. Aliás, ele apareceu trocado, é todos vamos à festa. Então, vamos todos à festa é uma oração completa, vírgula. Essa vírgula está certa, menos minha tia. Vírgula, essa vírgula está certa, o que ficou em casa, é outra oração. Você acertou se você marcou a letra B. Os habitantes da nossa cidade é o sujeito de não preocupam. Entre o sujeito e o verbo, não poderia ter essa vírgula, mesmo que você respire. Os habitantes de nossa cidade não se preocupam, mesmo que o sujeito seja grande, entre o sujeito e o verbo, a gente não pode virgular. Isso aqui foi só uma pincelada sobre verbo. Essa é uma questão da FUMAR. E no momento da gravação desse vídeo, falta um tempinho para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que será realizado pela FUMAR. Então, uma dica, se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um curso chamado FUMARC, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Temas 2022, Combo. O que é isso? É porque nós temos 10 temas isolados, você pode pegar separadamente, eu quero só pontuação, ou eu quero só período composto, ou eu quero só pronome. Tem 10 temas. Cada tema você pode pagar individualmente. Se você pegar o combo, você pega os 10 temas com um desconto bom. Ainda pode dividir de 12 vezes. Dá um pulinho lá e confira os temas e o preço do combo. Anote aí, www.ricardoerce.com.br.